tô sempre trazendo para vocês aqui receitinhas interessantes, inclusive receitas de pães, que é a minha especialidade. Eu faço pães em casa de fermentação natural e para atender os pedidos de algumas pessoas que já me falaram que eu preciso postar também alguma coisa, alguma receita de pão sem glúten, eu decidi trazer aqui hoje essa receita para quem tem problema de intolerância. E você também pode colocar a mão na massa e fazer aí na sua casa, na sua cozinha, esse pãozinho, porque além de tudo vai ficar muito mais interessante, né, gente? Vocês vão colocar a mão na massa e vocês mesmas vão fazer aí o pãozinho de vocês sem glúten. E para você que não me conhece, tá me vendo pela primeira vez, caiu aqui de paraquedas, eu sou a Nívia da Silva, moro em Nápoles, na Itália, e você tá aqui no meu canal Vida de Mulher. E aproveitando aí que eu já tô me apresentando, não esquece de deixar o like porque ajuda muito, gente, o canal a crescer e vai me incentivar a fazer mais conteúdos para trazer aqui para nossa vida de mulher. Então agora vamos preparar esse pãozinho rústico sem glúten. Bom, gente, para começar a fazer o meu pão sem glúten, eu vou mostrar para vocês a farinha que eu comprei aqui na Itália, onde eu moro. Tem essa marca aqui, que é uma marca que eu uso já para fazer os outros pães. Então, eu tô usando 300 gramas dessa farinha. Tá aqui, olha, a farinha que eu tô usando sem glúten. E eu vou estar usando 200 gramas de água, mais ou menos. A água a gente vai sempre colocando aos poucos, porque eu gosto de sentir a textura que tá a massa para poder não exagerar na água. E tenho aqui mais ou menos 3 gramas de fermento para pão, fermento de padeiro. Agora eu vou pegar aqui uma bacia bem grande. Esse pão, gente, tá usando assim pouquinho fermento porque eu quero fazer ele com uma fermentação longa, porque eu gosto de fazer os meus pães com fermentação longa, mesmo que seja sem glúten, eu prefiro fazer assim. Então eu vou colocar aqui as minhas 3 gramas de fermento. Aí eu vou mexer bem aqui com essa farinha e vou colocar a água. É um pão feito um pouco diferente do pão que eu faço com fermento natural, com levain. E eu quero trazer aqui para vocês também um pão sem glúten, porque muita gente não pode, né, comer o glúten. Então a gente também traz aqui uma receitinha alternativa. Aí vou colocar aqui as 200 gramas de água para poder começar a hidratar minha farinha. Essa farinha aqui, ela é bem diferente da farinha que eu trabalho, porque ela parece até maisena, gente, olha, fica bem durinha de mexer. Não é tão maleável para mexer como a outra farinha, porque ela não tem glúten, então ela não tem elasticidade. Mas eu vou colocar um pouquinho mais de água, eu achei que ficou muito seco, então vou colocar mais um pouquinho de água aqui, porque eu gosto da massa mais úmida. Agora eu vou mexer com as mãos. Vou usar uma luva porque eu tô com esmalte vermelho e pode soltar também aqui na massa o esmalte. Aí eu vou trabalhar um pouquinho ela com as mãos, mesmo que não vai desenvolver glúten, porque é uma massa é uma farinha sem glúten. Eu vou misturar ela aqui com as mãos e depois eu vou deixar ela descansar, como eu faço os outros pães também. Gente, essa dificuldade aqui é por causa da luva, né? Tá grudando, e essa farinha aqui, ela não tem glúten, então ela não tem elasticidade, ela gruda mesmo. Nossa, com a luva gruda muito, gente. Esse tipo de massa aqui pra fazer com a luva é difícil, é melhor usar as mãos mesmo. Aconselho vocês a não colocarem luva pra mexer essa massa aqui, porque ela não tem elasticidade, não tem glúten, então ela fica bem grudenta mesmo. Agora eu vou deixar aqui descansar essa massa para o fermento começar a agir. Depois a gente vai vir aqui para poder dar continuidade nesse pão sem glúten. Bom, gente, eu deixei a minha massa do pão sem glúten descansar por mais ou menos 2 horas, tá? De 1 a 2 horas para poder o fermento começar a agir. E ela agora já tá ganhando mais elasticidade, mesmo ela não tendo glúten, ela ficou mais fácil para poder trabalhar com as mãos. Ela tava grudando muito, principalmente por causa da luva. Não vou colocar a luva porque ela tava grudando muito na luva, então eu vou fazer esse mesmo. Não reparem que eu tô com esmalte vermelho, tá, gente? Mas o pão é pra mim mesmo, então se vocês fizerem pães pra outras pessoas, o ideal
é não tá aí com esses esmaltes vermelhos. Agora, gente, eu vou colocar uma colher de azeite, uma colher rasa, não precisa ser muito cheia, de azeite de oliva. Vou colocar 7 gramas de sal. Vocês podem usar uma colherzinha de sobremesa se não tiverem uma colher assim para medir. E agora eu vou misturar o óleo e o sal aqui na massa. Como eu falei antes pra vocês, eu não vou usar a luva porque tava grudando muito, tá? E o pão é pra mim mesmo, é pra gente de casa. Eu queria evitar de colocar a mão na massa, mas não teve outro jeito porque grudou demais na luva. Aí eu vou usar as mãos pra mim poder trabalhar minha massa aqui. Agora eu vou deixar essa massa descansar. Ela não precisa de todas aquelas dobras, porque não tem que desenvolver o glúten, tá, gente? Quando a gente faz a massa do pão normal, do levain, que eu faço sempre, eu faço dobras. Eu faço 3 séries de dobras para o pão desenvolver bem o glúten e ficar uma massa bem elástica. Mas nesse caso aqui a gente só vai deixar ela descansando para a massa relaxar um pouco e o fermento também continuar agindo. Vou deixar mais ou menos uns de 30 a 40 minutos aqui descansando. Bom, gente, eu deixei aqui minha massa descansando e agora eu vou ver como que tá a elasticidade, porque mesmo ela não tendo glúten, ela fica mais elástica conforme a gente vai deixando ela descansar. E já tá começando também a criar umas bolhas aqui, já tá começando a fermentar. Eu vou só manusear um pouquinho ela e vou deixar ela no descanso agora, porque vai ficar mais ou menos umas 4, 5 horas descansando, para mim depois vir modelar e colocar no cestinho. Agora eu vou colocar de novo aqui o meu plástico filme e vou deixar a minha massa descansar, mais ou menos, gente, de 5 a 6 horas, vai depender sempre da temperatura ambiente de vocês. Se tiver muito calor, vocês têm que estar sempre de olho, porque ela também pode passar do tempo de fermentação. Eu vou deixar mais ou menos umas 4 horas e depois eu venho aqui pra gente ver como tá a fermentação da minha massa. Bom, gente, eu deixei a minha massa de pão descansar por mais ou menos 6 horas. Olha só como que ela tá bem fermentada, vocês podem notar que tá bem fermentada. Agora eu vou colocar ela num cestinho, gente, não reparem, olha só, meu esmalte saiu todo. Vou colocar num cestinho para poder terminar de fermentar e vou levar para a geladeira como eu faço os meus outros pães. Se vocês não quiserem deixar fermentar na geladeira, deixa no cestinho até ele crescer mais um pouco, por mais ou menos 1 ou 2 horas, e depois vocês já podem assar. Mas eu quero deixar ele fermentar na geladeira, como eu sempre faço os meus pães de fermentação natural. Eu vou colocar um pouco de fubá aqui na minha bancada, mas pode ser também a mesma farinha que usa para fazer a massa do pão. Mas eu quero dar uma crocância para esse pão, então vou usar o fubá, farinha de milho, porque também não tem glúten. Mas vocês podem usar a mesma farinha que usa para fazer a massa do pão. Essa massa aqui, gente, ela gruda bastante. Vou dar aqui uma modelada no meu pãozinho, igual eu faço os meus outros pães de fermentação natural. Eu sempre modelo eles assim mesmo, desse jeito. Aí agora eu vou puxar aqui. Ok, meu pãozinho tá modelado, agora eu vou colocar ele num cestinho, da mesma maneira que eu faço os outros pães de fermentação natural, para ele poder fermentar mais um pouco. Pode ser dentro da geladeira. Se vocês quiserem alongar o tempo de fermentação, ele pode ir para a geladeira, ou então pode deixar ele crescer mais um pouquinho fora da geladeira e depois assar diretamente. Mas eu vou, como eu disse antes, eu vou deixar ele fermentando na geladeira e amanhã de manhã eu asso. Olha, gente, a câmera estava desligada, eu usei aqui um cestinho, tá? Eu sempre uso de palha ou Bannerton, mas dessa vez eu vou usar esse aqui que é de plástico e serve também. Vou colocar um paninho de prato limpo. Eu já estava até colocando a farinha porque a câmera estava desligada. Aí eu vou colocar farinha de milho, pode ser a farinha também sem glúten. Vou pegar o meu pãozinho, a minha massa de pão, colocar aqui onde tá
o cesto e vou colocar essa farinha para não grudar, para não correr o risco de grudar no pano. Geralmente o pão sem glúten não gruda, mas por segurança eu vou colocar farinha. Aí eu vou fechar e vou levar ele para passar a noite na geladeira fermentando. Se quiserem assar antes, é só vocês depois olharem para ver se ele teve um crescimento, depois de 2 horas mais ou menos, e vocês podem assar, mas eu vou deixar na geladeira durante a noite. Eu vou colocar um saquinho de plástico para poder não ressecar e amanhã eu asso. Deixei meu pãozinho fermentar a noite inteira na geladeira. E agora vocês podem notar que ele cresceu. Quando eu coloco o dedo, ele volta. Isso aqui é um sinal também de fermentação. Agora eu vou levar ele para assar dentro da panela, como eu faço também todos os meus outros pães. E a gente vai ver depois o resultado final aqui desse pão sem glúten. Agora eu vou posicionar o meu pão aqui dentro da minha folha de papel manteiga. E vou fazer do jeitinho que eu faço os outros pães rústicos. Vou fazer o corte. O forno já tá aceso, tá, gente? O forno tem que estar bem quente. Agora eu vou fazer aqui o corte como eu faço em todos os outros pães. Olha, vocês podem notar aqui na abertura que ele tá... Olha, ele tá bem fermentado, dá pra ver aqui pela abertura que eu fiz na lateral. Vou colocar aqui dentro da minha panela. É a mesma panela que eu uso, pode ser uma panela de ferro ou também esse material esmaltado aqui que funciona muito bem. Essa panela ela é bem econômica. Vou deixar um link aqui na descrição se vocês quiserem encontrar uma panela parecida com essa. Vocês podem estar dando uma olhada. Agora eu tampei essa panela, vai pro forno por 25 minutos, do mesmo jeito que eu faço todos os meus pães rústicos. E depois de 25 minutos eu vou tirar a tampa e deixar mais 10 a 15 minutos para poder terminar de assar o pão. Mas vai sempre depender do forno de vocês, tá, gente? O meu forno ele esquenta muito e eu aconselho vocês a terem um termômetro de forno para vocês saberem exatamente a temperatura do forno de vocês, porque cada forno tem uma temperatura também diferenciada. O forno tá em 250 graus. Gente, depois de 25 minutos eu vou tirar a tampa da panela, deixar mais uns 15 minutinhos para terminar de assar. Agora eu vou deixar aqui o meu pãozinho esfriar pra gente depois cortar e ver como ele ficou dentro e ver também como é o sabor desse pão rústico sem glúten. Olha, gente, eu queria mostrar pra vocês a diferença dos pães, tá? Esse aqui foi aquele que eu fiz a receita pra vocês hoje, que é o pão sem glúten. Olha, até a aparência dele é diferente. Esse daqui é um pão que eu fiz, que eu tirei do forno agora, e vocês podem notar a diferença da pestana dele, como é mais alta, mais aberta, porque a farinha com glúten, ela dá um pão desse aqui. Eu queria mostrar pra vocês a diferença que fica do pão sem glúten para um pão feito com a farinha normal com glúten. Olha como ele ficou por dentro e agora, olha, ele é crocante, não ficou sem crocância. E agora eu vou experimentar para me dar para vocês a minha opinião do sabor desse pão sem glúten. Olha, gente, cortei aqui um pedacinho pequenininho para poder experimentar e mostrar para vocês também como ele fica no meio. Não sei se vocês estão conseguindo ver que a luz não tá muito legal essa hora, mas olha, ele fica idêntico àquele pão que eu faço já em casa, que eu faço sempre os meus pães rústicos, principalmente de fermentação natural. Eu já faço em casa há mais de um ano. Essa foi a primeira vez que eu trouxe aqui para vocês o pão sem glúten e quero que vocês vejam que ele, ó, dá para vocês fazerem, dá para poder comer. Se vocês tiverem intolerância ao glúten, vocês podem colocar sim a mão na massa e fazer, por que não, o pãozinho de vocês em casa. Agora vamos parar de falar e vou experimentar aqui o pãozinho que eu fiz sem glúten.
Gente, então vocês podem fazer o pão aí sem o glúten, com a farinha que vocês encontrarem sem glúten, porque eu sinceramente não achei que fica essa diferença, o sabor dele não fica ruim. Inclusive meu filho Alessandro ontem comeu quando ele tinha acabado de sair do forno, ele estava bem crocante. Então não tem desculpa, se vocês tiverem intolerância ao glúten, vocês vão lá, coloquem a mão na massa e façam aí o pãozinho de vocês em casa. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, compartilhar e deixar aqui nos comentários o que você achou dessa receita de pão sem glúten. Beijoca, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.